tá? Você depara com uma RA, resposta à acusação. Você tem que analisar a denúncia, não tem? Então, o que interessa para nós? Os requisitos da denúncia. Quais são os requisitos da denúncia? 41, vamos lá rapidinho? Não. Vou fazendo aqui, ó. Os requisitos da denúncia. Artigo 41 do CPP. Primeira coisa que ele fala. Na verdade, é tudo junto, mas vamos dividir isso aqui, ó. Narrativa dos fatos. Tá? Narrativa dos fatos. Pessoal, se cair uma RA para você, você dá uma olhada nos fatos, tá? Se não tiver narrado o fato, ele quer que você alegue uma preliminar de inépcia da inicial. Entendeu? Por quê? Porque a ausência de narrativa dos fatos ocasiona o cerceamento de defesa. Não tem como o réu se defender se os fatos não foram narrados de forma pormenorizada. Tanto é que o decreto lá, o Pacto de São José da Costa Rica, fala que todo acusado tem o direito de saber da acusação de forma pormenorizada. E a própria FGV já cobrou essa palavra, narrativa do fato, de forma pormenorizada. Tá? Detalhada. Narrativa do fato. O que é narrar o fato, pessoal? É descrever. Como é que eu vou saber se o fato está narrado ou não, Marciano? Você vai prestar atenção assim, ó. Um fato bem narrado não é aquele que tem 30, 40 linhas, não, de denúncia. Fato narrado é qual é o dia, qual é a hora, tá? Dia, hora, local. Dia, hora, local. Quem praticou a autoria e quem é a vítima. Beleza? Aí você depara com uma denúncia que não tem período, cara, não tem dia. Pode tocar inépcia da inicial. Denúncia sem data do fato, sem período do fato, é flagrantemente ilegal por cerceamento de defesa. Você não tem como definir o dia. E se no dia o seu cliente estava viajando? No dia que ele apontou na denúncia, não apontou, como é que eu vou saber? E se nesse dia meu cliente estiver trabalhando? E se nesse dia, a contar desse dia até hoje, já ocorreu a prescrição? Então, ó, a data é extremamente importante. Você pode até não ter o horário, mas a data é extremamente importante. Onde ocorreu e como ocorreu, então a circunstância. Dia, hora, local. Dia barra data, hora, local. Nem sempre você consegue definir a hora do crime. Nem sempre você consegue definir o dia, mas ele vai falar entre a data tal e tal, o período. Entre o período de... Ele tem que delimitar. Entre julho e setembro de 2018. Porque a perícia vai levantar que a ossada encontrado indica que o período da morte foi entre tanto e tanto. Tem que indicar, nem que for o período. Não tem como indicar. Que vítima, irmão? Ah, autoria. É como se fosse assim, ó. Narrativa. João da Silva, no dia 24 de dezembro de 2014, valendo-se de uma arma de fogo, ceifou a vítima de fulano de tal. E aí, você vê que ele vem contando. Entendeu? Isso. Porque senão fica assim, Marcelo, como que eu vou saber se o fato está narrado ou não? Ué, cara, você pegou uma denúncia sem data do fato, sem período, sem a circunstância. João da Silva ceifou a vida de fulano. Ceifou como, irmão? Foi mediante atropelamento, facada, tiro, asfixia, afogamento? Beleza? Narrativa do fato, aí vem aqui, ó. A ausência... Ah, tá. Outro requisito. Então, não narrou o fato, inépcia. Inépcia.
Tá, beleza? Inépcia da inicial. Beleza? Inépcia da inicial. Preliminar. Preliminar, ó. Preliminar, inépcia da inicial. Por quê? Por isso. Aí, lembra que a sua denúncia já foi recebida. O juiz pode reconsiderar e rejeitar a denúncia? Pode. Não tem problema. Por isso que lá no seu pedido também você vai pedir o 395. A denúncia é rejeitada quando? Vê o 395 para você ver que lá tem inépcia da inicial. Faltar. Entendeu? Ora, a ausência dos requisitos da denúncia causa inépcia da inicial. Tá? 2. Também, pessoal, é requisito da denúncia. Não. Qualificação. Qualificação do acusado. Agora, na qualificação, é usar de termos para identificar o sujeito. Aqui pode ter apelido. Fulano de tal, conhecido como... Porque o que diz o 41? Fala aí, ó. Leia para você. 41. Pode ir. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Aqui, ó, circunstâncias. Uhum. Do acusado, Aí, ó. pelos quais se possa identificá-lo. Aí, tá, aí. A gratificação do crime, quanto necessário ou... Então, olha só. Qualificação do acusado ou as características para identificá-lo. Você não tem o nome completo, mas você tem o CPF, tem o nome da mãe, do pai e tal, tá valendo. A ausência de qualificação ou dos outros dados, vamos chamar outros dados aqui, ó, causa inépcia também. E você sabe por quê, né? Porque fere o princípio da intranscendência. Como é que você vai saber que é ele? O Ministério Público do Estado de Mato Grosso veio acusar o João da Silva pela prática do crime descrito no artigo tal. Sim, mas João da Silva? Você não tem outros dados para identificar? João da Silva, conhecido como tal, residente na rua tal, filho de tal, está valendo. Agora, João da Silva, entendeu? João da Silva, você tem que ter outros. 3. Que crime... Tem que ter outros. Oi? Pode. Pode, não pode isolado, tá? Não pode isolado, tem que ter outras características. Sim, isso. Terceiro, pessoal, terceiro, classificação do crime. Classificação do crime. Pessoal, você sabe que classificar o crime nada mais é do que apontar o artigo. Pelo exposto, verifica se o crime em tese praticado por João da Silva está descrito no artigo 157, parágrafo tal. Já classificou o crime. Aí, isso. Aí é o seguinte, vem aquela situação. Classificação errônea da inépcia? Não. Classificou errado. Em vez de colocar 155, colocou 157. Isso dá inépcia? Não, não dá inépcia. Oi? Porque vai ser a oportunidade da emendácio libere, tá? Isso. E a 4, isso. E o quarto é arrolar testemunhas. Pessoal, arrolar testemunha não dá inépcia. Não arrolou, significa que o promotor não tem testemunha a ser arrolada. 1, 2 e 3 dá inépcia, 4 não, tá? Então tá aqui, ó. Inépcia, causa cessamento de defesa, artigo 1º, item 2, a linha B do Pacto de São José da Costa Rica. Tá? Rejeição da denúncia.
A rejeição da denúncia cabe recurso em sentido estrito. Artigo 581, inciso 1º do CPP, salvo o melhor juízo, deve ser o inciso 1º. Tá? Então, a rejeição da denúncia cabe o seguinte recurso. Se o seu fato, você verificar que o crime é de menor potencial ofensivo, a rejeição da denúncia cabe à apelação quando o seu procedimento estiver no GCRIM. Artigo 8.2. Porque o 8.3 eu acho que são embargos. Só confere para mim aí. Acho que é o 8.2 da 9.099. Tá, pessoal. Embaixo do 581, tem uma súmula aí do STJ? Do STF? Do 581, inciso 1º? Olha essa súmula aí, é interessante para nós essa súmula. Do 581. Porque, veja, pessoal, nós não temos processo ainda. O réu nem sabe se ele tem processo, porque nem virou réu. A denúncia foi rejeitada. Então, cuidado com essa súmula. Isso aqui está dizendo o seguinte, pessoal. Pessoal, isso, você sabe que para virar súmula, é porque era uma bagunça. Por isso que virou súmula, senão, né? Cara, de certa forma, esse pessoal aqui da justiça entendia de um jeito, esse aqui entendia de outro. Você quer ver? Esses juízes aqui entendiam assim, para aí, ó, o Ministério Público denunciou, eu, juiz, rejeitei, Ministério Público rezou, reze, cara, tem processo aqui? Não, porque não foi recebida a denúncia. Foi rejeitada. Se não foi recebida, não tem porquê o réu se manifestar. Que réu, pessoal? Tem réu aqui? Não, não foi. Então, esse pessoal aqui, parte do juiz brasileiro, falou assim, não tem que eu intimar a outra parte para contrarrazoar, porque eu rejeitei. Aí outra parte fala, não, para aí, ó, denúncia, rejeitou, rejeição, teve reze, tem que intimar para contrarrazoar. Aí ficou, aí o Supremo veio e acatou isso aqui, ó, pela súmula 707. É nulo. Tem que intimar o réu. O réu não. O acusado, porque não é réu, não recebeu ainda. Tem que intimar o acusado para oferecer contra-razões de reze. Aí está lá gritando para você que o Ministério Público denunciou João da Silva pela prática descrita no artigo tal. O juiz rejeitou, o Ministério Público interpôs recurso cabível, o juiz, no momento da retratação, manteve a decisão e remeteu os autos para o Tribunal de Justiça. E foi julgado, não, tem que intimar para contrarrazoar. Beleza? Essa é a 707. Prazo da denúncia, nós já falamos. Então, estou pulando. Ó. Preso 5, solto 15, ou não falamos dele? Falamos. A única coisa que nós não falamos foi o prazo na droga. O prazo na lei de drogas, 10 dias, para preso ou solto. Tá? O prazo na lei de drogas, 10 dias para preso ou solto. Falta de denúncia, pessoal. Falta de denúncia. Nulidade absoluta, a falta da denúncia. A falta da denúncia causa nulidade. 564, olha para mim aí, 564, acho que é o 3A, não é? 564 não sei o quê. Falta de denúncia, é? Tá. Agora, tem denúncia, pessoal. Só que ela não teve o fato narrado direta. Não teve a narrativa do fato. Então tem denúncia, então não posso usar o 564.3A, e aí eu uso qual?
Porque uma coisa é não ter denúncia, outra coisa é a omissão de formalidade. Os requisitos da denúncia, está lá no 41. Ele não classificou o crime e tal. Aí, a falta é o 564.4. Então, você vai ver o seguinte, o que é? Não teve a denúncia e mesmo assim o juiz instaurou o processo? 564.3a. Não, teve a denúncia, mas não houve a narrativa do fato. Isso. É essencial do ato da denúncia a narrativa do fato. Beleza? Correlação entre denúncia e sentença. Correlação entre denúncia e sentença. Princípio da congruência da condenação com a imputação. Esse é emendácio, pessoal. A mutácio. Olha lá. Ó. Mutácio e emendácio. Vamos por aqui, pessoal. Pessoal, o nome é esse mesmo que você tem que gravar. O princípio da correlação entre denúncia e sentença. Para aí. Ó. A denúncia acusou por roubo. O fato narrado é roubo. Beleza? O fato narrado é roubo. E o juiz condenou por extorsão. Então, ó, é como se fosse assim, ó, não está tendo correlação. A denúncia está vindo por aqui e a sentença por aqui. Não está se encontrando. Porque correlação é se encontrar. Para aí. Ó. O fato narrado na denúncia é disso que tem que tratar a sentença. Por isso que fala princípio da correlação entre denúncia e sentença. Princípio da congruência da condenação com a imputação. A imputação é X, é roubo. E veio a sentença por extorsão. O réu se defende dos fatos. O fato narrado é roubo. Subtrair para si ou para outro mediante violência ou grave ameaça. E o juiz condenou por extorsão. Não pode. E se isto acontecer? Surgiu o Instituto da Mutatio Libelli. A Mutatio Libelli, que os senhores já falaram, a Mutatio Libelli, ele serve para quê? Ele nada mais é do que um aditamento. Porque surgiu um fato ou uma circunstância nova, não narrada na denúncia. E eu não tenho que ter o princípio da correlação? Não está batendo. Não está batendo. Então, corrige a imputação. Ó. Corrige a imputação, acrescente. Isto é o aditamento. Tá? A mutatio libelli é um aditamento à denúncia para incluir fatos ou circunstância, fato ou circunstância, surgido durante a instrução. Ele vai perceber que o fato é outro. Porque se você falar, ele percebeu que é outro crime, é emendácio. Ele percebeu que o fato é outro. Você quer ver? Ó? Você quer ver? O Ministério Público narrou que João da Silva, no dia 25 de março de 2014, aproveitando-se da distração da vítima que se afastou do seu carro, subtraiu de dentro do veículo os seguintes pertences. Diante do exposto, João da Silva está em curso as penas do artigo 155 caput do artigo do Código Penal. No dia da audiência, o juiz pergunta, vem cá, vou ler aqui a denúncia para o senhor, tal, falando que o senhor distraiu. Tal. Como assim, distrair? Não, ele chegou, apontou a arma para mim enquanto estava no volante. E aí eu saí porque ele mandou sair do carro e ele pegou a bolsa. Pronto, cara. O que surgiu aí? Um fato novo. Violência ou grave ameaça. Não estava descrito na denúncia. Não está tendo correlação. O que deve fazer o Ministério Público? O que deve fazer o juiz? Respeitar o 384, a bivista para o Ministério Público, que no prazo de 5 dias para oferecer o aditamento. E depois a defesa tem mais 5 dias para oferecer a resposta
ao aditamento. Beleza? Que seria a mutácio. Mutácio. Mutácio vem de mudança, mudou o fato. Corrigir, emendou. É só você lembrar de um. Mutácio de mudança, mudou o fato. Mudou o fato, mudou a acusação. Não pode sentenciar, porque senão dá cerceamento de defesa. Eu não defendi desse fato. Você pode até defender o do fato, mas não defendeu da circunstância. Eu não me defendi da circunstância a violência. Eu não me defendi da grave ameaça. Eu quero rolar uma testemunha que viu o furto e vai ver que ele já tinha saído do carro e eu cheguei e não tinha ninguém no carro. Entendeu? Ou seja, o réu se defende do fato e das suas circunstâncias. Aconteceu a subtração? Sim. Como aconteceu? Mediante violência ou sem violência? Por isso que fala que tem que narrar o fato e suas circunstâncias. Beleza? Aí eu coloquei aqui para você. Ó. Pode ter mutácio libelli em segunda instância? Nunca. Não. É mais ou menos assim, ó. Seu processo está no juiz de direito. Seu processo está aqui. Tá? O processo está correndo na primeira instância, ó. O processo está correndo na primeira instância. O juiz, o promotor, fique esperto. Se você quiser acrescentar alguma coisa na sua denúncia, faça enquanto ela estiver em primeira instância. Porque depois que recorreu para o TJ, aqui não pode mais. Porque não tem mutácio libelli em segunda instância. Você quer ver? Pessoal, o cara... A vítima chegou e escancarou para o juiz. A vítima chegou e escancarou para o juiz que teve violência ou grave ameaça. O juiz patrolou, o Ministério Público não fez aditamento, condenou e subiu. Condenou pelo quê? Condenou pelo roubo. O que a defesa vem? Apelação, preliminar de mérito, cerceamento de defesa, ausência de aditamento, ofensa ao artigo 384 do CPP, a ofensa ao artigo 5º lá, cerceamento de defesa 55 da CF, alegou tudo isso. Pode o tribunal, lá no tribunal do TJ, o TJ falou assim, não, vamos abrir para aditamento aqui em cima. Não. O momento, para corrigir a nulidade, o momento para aditar é lá e não aqui. Beleza? Sim, entendi. A denúncia narrou João da Silva, no dia 25 de março de 2018, subtraiu o automóvel de fulano enquanto o seu condutor estava no supermercado. Então, não teve roubo. Não é isso? Lá no finalzinho, sabe o que o Ministério Público fala? Diante de todo exposto, requer a condenação pela prática do crime descrito no artigo 157. Mas não é 157, pô. 155. Vem o juiz, porque o réu confessou, e condena no 157. Aí esse cara está perguntando, pode a defesa suscitar? Pode a defesa suscitar. Segunda instância ou embargos de declaração. Aí vai depender onde você está. Está ainda dentro dos 2 dias? Excelência, houve omissão aí, ó, no que tange ao artigo 383. Na verdade, apesar do MP ter classificado como roubo, não é roubo. Porque o réu se defende dos fatos. E os fatos, embargo de declaração. Se não teve embargos, recurso de apelação. Beleza? Sim. A desclassificação. Na verdade, eu não seria nem até...
seria uma adequação, né? É uma adequação, mas é a desclassificação, tá? Falamos a mutácio, emendácio. Eu sei que emendácio é a correlação está perfeita. Fato, só que a classificação que está errada, os senhores sabem disso, 383, né? O Ministério Público narrou uma coisa e pediu a condenação em outro artigo. O juiz corrige isso. Tá beleza? Corrige isso de ofício. Essa correção não precisa de aditamento. Ainda que a pena seja maior, tá, pessoal? Ainda que a pena seja maior. Você quer ver? O Ministério Público narrou uma subtração mediante violência. E lá no pedido, ele pediu para condenar no 155. Ô, Ministério Público, você narra que o cara teve violência e pede para condenar no roubo? A sentença vem e aplica o 383 e condena no 157. Opa, o advogado vai dizer negativo, negativo. O MP pediu no furto, pô. Você está condenando no roubo? Aqui vai de 1 a 4, aqui vai de 4 a 10, está certo o juiz. Porque ele não está fazendo a mutácio. A emendácio, e a emendácio pode. Na primeira instância. Isso se tiver em primeira instância. Por que que pode? Porque o réu se defende dos fatos e não do artigo. Os fatos estão corretos, então você está reclamando do que, réu? Isso. Exatamente. Você está reclamando de quê? Os fatos estão corretos. Estão corretos? Agora, lembrando, em primeira instância. Porque aqui, ó, emendácio em primeira instância e em segunda instância. Pode ter? Pode. Só que em segunda instância não pode agravar a pena do réu. Igual na primeira. Na primeira ele ficou alegre, pensando que ia ser condenado no 5.5, veio uma paulada no 5.7. Isso. Agora, não, na segunda, lá no tribunal, o tribunal pode fazer essa correção? Pode, desde que não agrave a pena. Viu? 617 aí, por favor. Entendeu? E você sabe por quê, né, pessoal? Porra, bicho. O cara... Isso. Se o MP recorrer, tudo bem. Então ficou assim, ó. Sujeito, na primeira instância, houve uma condenação por 155. Por 155. O juiz era para ter condenado por 157. O réu não é confesso. Ele nega. Porque se ele fosse confesso, ele ia ficar quietinho. O que ele fez? Ele, réu, entra com recurso para o Tribunal de Justiça. Com apelação. O Tribunal de Justiça falou assim, então, ó, além de eu dar improvimento, eu ainda vou corrigir para 157. Pode? Não, pô, na segunda instância não pode. Porque está piorando. O juiz tinha que ter feito isso lá, não fez? Ó. Ele recorreu, ele quem? O réu. Olha o 617, ó. Desde que não piore, desde que não aumente. Não, o juiz tocou, a condenação foi no 155. Isso. Aí o cara falou, mas eu não quero nem o 155. Nada. E recorre para o tribunal. O tribunal falou assim, ó, além de eu improver o seu recurso, ainda corrijo. Não pode. E sabe por que não pode? Por causa da proibição da reformácio impécios, pô. Ô, bicho, ninguém recorre para piorar. Pô, é como se fosse então, mas antes não tivesse recorrido. Eu recorro e você piora a minha situação, tribunal. Proibição da reformácio impécios. Direta. Não pode, tá? Não lembro. Na segunda pode emendácio, desde que não aumente. Por exemplo, posso emendar ao contrário, em vez de
155, corrigir, jogar para 157 e jogar para 155? Pode. Para beneficiar. Ou então você troca para ficar na mesma pena. Você sai de 155 para 180. Pode? Pode. Está na mesma pena. 155, 1 a 4, 180, 1 a 4, não tem problema. Tá? No recurso da defesa. Isso. Piorar a situação do réu em recurso só dele. Piorar a situação do réu em recurso só dele. Não pode. Por quê? Por causa da proibição da reformatio impégios. Não pode reformar para piorar. E a reformatio impégios, ela vem direta ou indireta. Reformatio impégios direta e indireta. Já sabe disso, né? O que é que explica esse trem? Reformatio impégios, direta ou indireta. Qual é a reformatio impégios direta? A reformatio impégios direta é quando o sujeito recorre para o tribunal e o tribunal agrava a situação. Ô tribunal, eu recorri para melhorar e não para piorar. O tribunal diretamente, tribunal, está agravando a situação do réu. Ocorreu a reformatio impégios direta. Beleza? Agora você quer ver? Reformatio impégios indireta. Em caso de nulidade da sentença, numa nova sentença, não pode ter pena maior do que a primeira, anulada. Efeito prodômico da sentença anulada. Você quer ver? Lá na sentença, vou pegar, o juiz vai, na sentença, no dia da sentença, o juiz tirou o advogado do cara. Sai daí. E nomeou um defensor público. Igual aquele lá. Cerceamento. Tem que anular, bicho. Tem que anular. O sujeito entra com recurso de apelação. O recurso de apelação vai para onde? Para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça anula a sentença e devolve para uma nova sentença. Ele anulou. Então, olha só, ele não prejudicou, até agora não. Por isso que não é reformatio impégios direta. Ele não prejudicou, pelo contrário, até aqui ele está beleza, anulou. Qual era a sentença velha? A sentença velha deu 2 anos. Qual é a sentença anulada? Não gera efeito, pessoal. Ela foi anulada. Ela gera efeito para os fins de proibir uma pena maior do que aquela anulada. Porque senão ficava assim, ó. Puta que pariu, bicho. Mas antes não tivesse recorrido. Entendeu? Eu tinha levado 2 anos. Recorri, anulou, foi para 3. Essa pena maior do que a sentença anulada caracteriza reformatio impégios indireta. Indireta, vamos descobrir esse bicho. Reformatio impégios indireta. Por quê? Da nulidade agravou a situação. E o negócio é simples, é você cruzar o braço e falar assim, ó. Mas antes não tivesse recorrido. Opa. Mas antes não tivesse recorrido é reformatio impégios. Seja era direta ou indireta. Como não foi o tribunal que agravou, não é direta, foi a primeira instância que agravou. Por isso que aquela sentença do tribunal do júri, quando o júri é anulado e volta para novo júri, uma coisa é certa, mais do que aquela pena não pode ter. Entendeu? Ainda que os jurados reconheceram no primeiro júri que o homicídio é simples, e no segundo júri, porque foi anulado o homicídio qualificado, dane-se. A pena tem que ficar do homicídio simples, porque senão cai lá. Pô, doutor, mas antes não tivesse recorrido. Que cagada você fez, advogado? Que cagada você fez? Você recorreu.
morreu, minha pena estava de 6 anos, agora caiu para 12. Entendeu? O cara fica numa situação difícil, coitado da defesa, não fica? Por isso, reformar-se impede direto. Vamos descobrir? Como é que descobre esse bicho? Vamos pensar. Ou no artigo, né? 593 para frente. Vamos por 600 e pouco. Não pode ser? Hum? 17? Mas ele fala esse aí é a emendácio, né? Não. Pessoal, 617 mesmo, tá? 617. Professor Google resolveu o problema. 617. O Tribunal Câmara ou Turma atenderá às suas decisões, disposto no artigo tal, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado. No recurso exclusivo da defesa, não pode agravar a situação. É o 617 mesmo. Tá? Só estou vendo essa 525 do Supremo. Como é que é essa 525? Não? Não é. É o artigo. O artigo. Mas aqui no Google os artigos apontam para lá. Fala o quê? Mas é porque esse aí é o revisão, né? Revisão.
E essa 160 do STF? Ok, senhores, 617 então, vamos lá, senão a gente fica muito, tá? Desclassificação, vamos lá? Desclassificação e sursi processual, STJ 337. Dá uma olhada nessa súmula 337. Pessoal, olha só. Qual que é? Você depara com o exercício que a acusação é da prática do crime descrito no artigo 180, parágrafo 1º do CP. Essa é a acusação. Vai lá no 180, parágrafo 1º, qual que é a pena? O parágrafo 1º? 3 a 8. Beleza? E o parágrafo 2º fala o quê? Pessoal, a acusação é o seguinte, de que você anunciou um notebook pelo LX. Você comprou um notebook há mais ou menos 40 dias atrás e depois anunciou o notebook no OLX. E o dono do notebook viu o anúncio, comunicou à polícia e a polícia logrou êxito em prender o sujeito. Diante dessa situação, ele foi acusado pela prática do crime descrito no artigo 180, parágrafo 1º, por causa que o Ministério Público entendeu que ele estava usando de comércio clandestino. Beleza? Ele vai e confessa o crime na instrução. Falou, não, é verdade. Agora, foi a primeira vez que eu anunciei. Eu nem conhecia esse sistema. Para aí, bicho. O parágrafo 2º, quando fala do comércio, ele exige uma habitualidade. Pô, eu que não exerço o comércio, botei um trem lá para vender, eu não posso pegar uma receptação qualificada, bicho. Então, a acusação veio aqui, ó. Pessoal, se a pena vai de 3 a 8, cabe sursi processual? Não cabe, porque o sursi, a pena mínima é 1 ano. Então, lá quando o MP ofereceu a denúncia, quando o juiz recebeu a denúncia, não teve a oportunidade de falar, você quer um sursi? Por quê? Porque o crime pelo qual ele foi acusado não admitia sursi. Concorda ou não? Aí vem a súmula. No transcorrer do processo, na sentença, ela foi parcialmente. Por que ela foi parcialmente? Porque ela falou, ó, não é o parágrafo 1º, o juiz falou. Não é o parágrafo 1º. Não posso dizer que ele estava exercendo o comércio. Ele está vendendo uma vez só, pô. É diferente do que o cara tem a conduta habitual. Ele não exerce o comércio. Então, não é receptação qualificada, desclassifico para receptação simples. E desclassifica para 180 caput. Agora sim, qual que é a pena do caput? 1 a 4. Pergunto, pena, 1 a 4 anos. Cabe sursi? É isso que quer dizer. Você te depara com uma situação dessa, entendeu? Aí, pô, mas para aí, bicho, sursi? Sursi no final do processo? Porque sursi é no início, ó. Com a desclassificação, abre a faculdade para
o sursi. Agora veja bem, como é que procede? O que deve fazer? Juiz não pode oferecer sursi, pessoal. Tem súmula, tem uma súmula aí 609, não tem? O que deve fazer o juiz? Remeter os autos para o Ministério Público, para que o Ministério Público ofereça. Se o Ministério Público não quiser oferecer, beleza? Então é isso que quer dizer essa súmula. Beleza? Fechamos. Ação penal privada. Ação penal privada. Pessoal, antes de ação penal privada, aqui, eu devia ter falado isso aí lá na... Vocês sabem a diferença entre extorsão, já está claro para vocês a diferença entre extorsão e roubo, tá tudo beleza. E extorsão mediante privação da liberdade com roubo mediante privação da liberdade, tá beleza? Ó. Quer ver? Pega um 58, parágrafo 3º. 158, parágrafo 3º. Ah. Primeiro, lesão corporal grave, a pena de reclusão de 7 a 18 anos e multa. 2. Morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. 58? Seu crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica. A pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além de multa. Cara, sabe o que é esse? Ó, esse aqui, ó, é a extorsão com privação de liberdade. Cara, olha a pena desse bicho. Quanto que é a pena? 6 a 12. Não, cara. Não. 158, parágrafo 3º. Lê para nós, então. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, Tem vírgula? Ah, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, ah. a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. E onde você viu? C, Ah, pronto. Aí, beleza. Essa é uma situação. Agora vem outra. Outra paulada. Beleza? Então é assim, pessoal. Olha a confusão que dá. 158, parágrafo 3º. Você sabe o que é esse aqui? Esse aqui é sequestro relâmpago. Esta é o sequestro relâmpago. Cara, a primeira coisa é o seguinte: o que é extorsão? Extorsão é usar-se de violência ou grave ameaça para o fim de obter vantagem indevida. Usar da violência ou grave ameaça para o fim de obter vantagem indevida. Qual a diferença da extorsão para extorsão casada com sequestro, chamada extorsão mediante sequestro? Sai do 158 e cai no 159. A extorsão mediante sequestro é simplesmente por causa da ligação. Solta o seu filho se você me pagar tanto. Aí você sai da extorsão para extorsão mediante sequestro. Tá certo? Agora olha só como que ficava esquisito. O cara que, se eu prendo ele no meu carro, eu pratiquei cárcere privado. Ô bicho, passa a sua senha e o seu cartão, senão eu te mato. Você não pode jogar eu na extorsão mediante sequestro. Eu liguei para alguém pedindo resgate. O resgate é dele mesmo, ele que vai ter que me passar a senha.
Cara, tá. Como é que ele vai fazer? Como é que vai tipificar isso? Não posso jogar num 5-9, que seria a extorsão mediante sequestro. Prende, fulano de tal. Se você pagar tanto, libera o seu filho. Não posso, porque ele que está. Aí criaram isso aqui. Ó. Eu não estou privando da liberdade dele? E essa privação dele, eu só vou soltar você depois que eu ir lá, o meu comparsa ir lá, sacar o dinheiro, eu te solto. Lê um 58, parágrafo 3º, para você ver como dá certinho. Entendeu? Porque a extorsão é assim, pessoal. O seu irmão está preso comigo no Pascoal Ramos. Eu ligo para você e falo, se você não depositar um dinheiro para mim, se você não fazer isso, eu vou matar seu irmão. Eu estou fazendo uma extorsão para você. Esse é 158 caput. Vê 158 caput. (4 a 10 a). Essa é a extorsão. Então você é o cara que caía numa saidinha num sequestro relâmpago. Caramba, hein, bicho? Deixar esse cara só na extorsão simples. Agora, jogar ele no... Ele ligou, o cara ligou para alguém? Não ligou? Está dependendo? Eu só vou soltar você depois que a gente conseguir. Essa é a extorsão com privação da liberdade. Entendeu? Agora você vai pegar um crime igual. 157, parágrafo 157. Vamos achar ele aqui, ó. É isso. Isso, 157, parágrafo 1º. 157, roubo, pena, 4 a 10, parágrafo 1º, não é isso? Não. Hã? A pena aumenta-se 1/3 até metade. Inciso? Porra, bicho, mas não é a mesma coisa, cara. Pô, então, roubo, parágrafo 5. Roubo com privação da liberdade. Roubo com privação da liberdade. Cara, o cara coloca isso na prova e manda você tipificar. E você tem que achar um ou outro. É para sacanear com o aluno, porque eu vou colocar os dois nessa porra. Está remetendo. Já que está remetendo, eu vou colocar os dois. Não é isso? Aí responde, A.1, extorsão mediante sequestro. A.2, e deixa o examinador escolher um para ele. Pô. Examinador, eu respondi, o senhor escolhe a resposta que você quer. Se fosse assim, né, cara? Entende? Aí é o seguinte, pessoal. Quando que vai ser extorsão mediante privação da liberdade e roubo? Porque nos dois tem um elemento aqui, ó, liberdade. Tá? João da Silva invade a casa de Pedro a fim de subtrair os pertences. Com receio de Pedro chamar a polícia, João da Silva prende Pedro no banheiro e subtrai todos os bens e vai embora. Pedro consegue se livrar e chama a polícia. Dentro da situação hipotética, responda, qual o crime praticado? É esse, 157, parágrafo 2º. Como que eu vou diferenciar um de outro? Aqui, ó. A vantagem tem econômica aqui, vantagem econômica. O problema é aqui, ó, participação da vítima. No roubo, pessoal, a vítima não participa, bicho. Ela é presa lá e não participa. No roubo, a vítima não, ela ficou presa no... Agora, na extorsão,
Ele dá a senha, cara. Então você vai ver o seguinte, vem cá, ó, teve participação da vítima? Teve. Claro que teve, a coitada estava sob violência ou grave ameaça. Entendeu? Sim, mas a violência ou grave ameaça também é elementar do roubo. A violência ou grave ameaça é elementar da extorsão. O problema é, se você verificou que a vítima teve a parte, foi essencial a participação da vítima para a obtenção do... Cara, sem a senha, quero ver você tirar o dinheiro da minha conta. Aí não é roubo. Aí é extorsão mediante a privação da liberdade. Ah, não. Prendeu a vítima para que ela não chamasse a polícia. Roubo com privação da liberdade. Isso, às vezes, pode cair em peça para você pedir a desclassificação. Sabe por quê? Qual é a pena maior, pessoal? Não. 158. 6 a 12, não é isso? Então. Não. Não. Porque no roubo, a vítima passa o relógio. Você passou o relógio para mim. Eu tomei o relógio de você. Ou seja, a tradição é na hora. A troca, o objeto sai na hora. A inversão da propriedade, da posse, é na hora. Na extorsão, não. Na extorsão, você fala assim, quer saber? Quer me matar, me mata, mas não vou te passar a senha. Essa é a extorsão. Ou seja, a vítima, ela tem, ainda que por pouco tempo, a possibilidade de aceitar ou não. Eu não vou passar minha senha. Entendeu? Eu não vou passar minha senha. Então não teve subtração. Uns falam assim, mas no roubo tem subtração. Entendeu? Isso. Beleza? Essa é a diferença de um para outro. Beleza? E aí você falou, mas então por que aquela hora da menina que pediu resgate deu 159, parágrafo não sei o quê? Porque a 159 é extorsão mediante sequestro e ela é menor de 18. Ó, 158, 157 e tal. Ligou, já é sequestro. Privou da liberdade, é extorsão, é cárcere privado. Prendeu o sujeito em casa, cárcere privado. Extorsão mediante privação da liberdade. Sim, sim. É pedido de resgate. Tá? Agora vamos lá? Pessoal, imagina que a situação é o seguinte. Imagina que a situação é o seguinte. É. O sujeito pratica um roubo, pratica um furto, um roubo numa casa, sei lá, e ao fugir, depara-se com um pedestre passando, e ele saca a arma e obriga o pedestre a dirigir o carro até em tal lugar. Entendeu? O sujeito pratica um roubo, fugindo da polícia, não está conseguindo dirigir o carro direito, porque não tem experiência, pega uma pessoa, bota a arma na pessoa e faz a pessoa levar ele em determinado lugar. Qual crime ele praticou no que tange a essa situação dele obrigar a pessoa a dirigir para ele? Aí é que tá, pessoal. Ele pediu para a pessoa alguma vantagem econômica? Então, ó, para ter extorsão tem que ter vantagem. Para ter roubo tem que ter vantagem. Ele está obrigando o cara a fazer algo que a lei não determina. O que ele praticou? Constrangimento ilegal. Vai lá no 147. 146. São tudo irmão. É crime irmão. São tudo colado um no outro. 146. O que diz o 146? Agora você para no 146. Você quer ver? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Lê o 148. Não. 158.
Hã? Mediante. Pô, mas então o que ela está lendo é igualzinho, cara. Só que daí para frente vai ter uma diferença. Ela continua lendo um 4,7. Continua. Cara, a lei permite que você meta a arma em alguém e faça ela dirigir para você? Não. Mas você exigiu algum dinheiro dela? Mas você constrangeu? Constrangimento ilegal. Beleza? Porque se você pegar a redação do 146 e do 148, ele vai igualzinho. Constranger alguém mediante... Agora você continua no 158. Beleza? Pessoal. Entendeu? A questão é vantagem. Não quis vantagem, é constrangimento ilegal. Não quis vantagem, é constrangimento ilegal. Vou te dar um outro exemplo de constrangimento ilegal. O agente prisional, que está fechando a cela, um dos presos pega o agente prisional, passa um fio de luz e fala, se você não trocar eu de raio, eu vou te matar. Tipifica a conduta. É extorsão? Não. Ele pediu vantagem, pessoal? Ó, se você não ligar para o seu... Se você não depositar um dinheiro para mim, eu vou te matar. Extorsão. Ele só quer sair da cela, não tem vantagem. Constrangimento ilegal. Beleza? Então, nós estamos fazendo a diferença entre extorsão com privação de liberdade, roubo com privação de liberdade e, principalmente, a extorsão é diferente do constrangimento. Porque na prova, numa peça, pode ser que venha para você pedir a desclassificação da extorsão para constrangimento. Entendeu? E olha a pena do constrangimento para você ver. Quantos que é? E se você pegar a redação, é tudo igual, cara. Só muda uma coisa. Com o fim de obter vantagem econômica. E o outro não tem vantagem econômica. Beleza? Prosseguindo aqui. Tá? Ação penal privada. Vamos lá, agora volta aqui. Ação penal privada. Ação penal privada. Princípios da ação penal privada. Vamos lá rapidinho. Quais são os princípios da ação penal privada? Princípio da oportunidade. A vítima oferece queixa se ela quiser. Ninguém é obrigado. Já na ação penal pública, é o princípio da obrigatoriedade. Outro princípio, princípio da indivisibilidade. Princípio da indivisibilidade. Ou acusa todo mundo, ou não acusa ninguém. Se nós dois praticamos uma calúnia contra ela, ela não pode. Marciano, você eu vou processar, mas ele não. Não. Ou você acusa todo mundo com a queixa, ou não acusa ninguém. Princípio da intranscendência. É a mesma coisa que nós já explicamos. Não pode passar da pessoa do acusado. Intranscendência. Tá? E princípio da disponibilidade. Lembra que eu falei para você, cuidado com o artigo 42 e 576 do CPP. Oferecida a denúncia, o Ministério Público não pode desistir do processo. E oferecida a queixa-crime, pode o querelante desistir? Pode, através do perdão do ofendido, porque é disponível. Beleza? Eu vou falar do perdão agora, então, por aqui, por hora basta. Prazo. Qual é o prazo da ação penal privada? Aqui, ó. O prazo é decadencial de 6 meses. A partir do... 2 pontos. Decadencial de 6 meses, a partir de... Primeiro, ciência da autoria. Ciência da autoria. Ficou sabendo que o fulano de tal é o autor da calúnia? A partir dali começa. Outro, a partir da morte
da vítima, a menos que o CAD já soubesse da autoria. Tá? Outro marco inicial. A partir do término do prazo do MP para a denúncia. Você já sabe que eu estou falando da queixa-crime subsidiária. Terminou o prazo do MP, ele tem mais 6 meses. Ele quem? O ofendido. Tá? Está aqui, então, o prazo para exercer o direito de queixa. Aí você depara com uma questão que está fora do prazo. Qual é a sua tese? A tese é extinção da punibilidade pela decadência. 107, inciso 4 dele, do CP. Feito isso, titularidade. Quem pode entrar com queixa? Está lá no artigo 30, 31. A queixa-crime, ela será titular a vítima, se for capaz. O representante legal, se for o quê? Incapaz. Beleza? O CAD, no caso, de morte da vítima. Ou pode também, e para entrar, tem que ter, pode ser por procurador, desde que tenha poderes especiais. Procurador com poderes especiais. Você está lá na China, você não quer voltar para cá. Tá certo? Você quer entrar com uma queixa-crime, dá uma procuração para alguém, desde que tenha poderes especiais, específico para entrar com a queixa-crime. Beleza? Está aí necessidade com procuração de poderes especiais, ok? Classificação da ação penal privada. Temos 3 espécies de ação penal privada. Quais são elas? Ó? Genérica, personalíssima, subsidiária da pública. Genérica, personalíssima, subsidiária. Aqui eu já sei, está lá no artigo 29 do CPP, que vai remeter para a Constituição Federal. Tem um princípio lá no artigo 5º. Né? Embaixo do 29 não remete? Isso. LX é quanto? Não precisa pronunciar na prova, basta só colocar LX, né? Não é oral, né? Fala, dane-se, eu vou colocar lá. Porque se fosse oral... Mas o que é LX, doutora? O que é LX? É alguma marca de carro? Entendeu? Tá. Tá? L e X. L é 50. 50. É isso assim que fala? 59? É? E o 40 é como? O 40 é o XL. 50 menos 10. Está certo. 59. 60 é o 50 mais 10. Não é isso? Oi? Não, mas tem que gravar a pronúncia. Pô, LX nós já sabemos. Pode gravar só a pronúncia. Pessoal, vamos lá? Subsidiária da pública, ok? É quando a ação penal for pública e o Ministério Público não mover a ação no prazo legal. Beleza? A personalíssima só tem um crime. 236 do Código Penal. Ocultação de impedimento para casamento. Somente o ofendido pode entrar. Somente o ofendido pode entrar. Não pode o representante legal, não pode... Não. Beleza? E o que sobrou é genérica. Genérica é o quê? É aquela ação que tem o maior número de titulares. Pode o representante legal, pode a vítima. Se a vítima estiver fora, quiser com o procurador com poderes especiais, pode. Tá? E isso aqui nós já falamos. Se o Ministério Público pedir o arquivamento, não pode ser movida a ação penal privada subsidiária. Renúncia
É a desistência do direito de queixa. É a desistência do direito de queixa. Está lá no artigo 49, 50 e 74, parágrafo 1 de 9.099. Fez composição civil, abre a mão do direito de queixa. Ah, mas não cumpriu. Extinguiu a punibilidade. Tá? E se não escrever lei, colocar só 9,99? Tem que escrever lei. Tem que escrever. Tá? Não, ele perguntou desse aqui, ó. Daqui ele vai perguntar. E se não tiver a barra? Então ele vai perguntando por. Daqui a pouco. Ele vai perguntar. Daqui a. Eu já até sei que ele vai. Ele vai perguntar. Mas você não colocou o ponto aqui, ó. Ele falou assim, se eu colocar só L no escrever, É. É. Por exemplo, aqui está errado, porque ó, não tem um negócio aqui, tem que colocar um pontinho, porque é milhar, não tem esse trem? Vai muito. Pessoal, então renúncia é isso. Agora o que interessa para nós? A renúncia, ela pode ser expressa ou tácita. A renúncia expressa é tranquilo, porque esse aqui tem que ter um documento, tem que ter uma declaração escrita. Não é isso? Agora, a tácita é que pode gerar um pouco de dúvida. A renúncia tácita é aquela feita por qualquer meio. Conduta incompatível com direito de queixa. Conduta incompatível com direito de queixa. É aquela história. Ou a vítima chama o agressor, o criminoso, para ser padrinho de casamento. Para aí. Você está desistindo de processá-lo tacitamente. Às vezes você pode deparar com isso. Preliminar, você está numa peça e você, olha só, rapaz. Então é um crime de ação penal privada em que a vítima chamou o autor da calúnia para ser padrinho do casamento. Qual é a tese? Você vai colocar preliminar. Extinção da punibilidade pela renúncia tácita. Renunciou tacitamente. E a renúncia tácita acarreta a extinção da punibilidade. Isso. A renúncia, pessoal, ela é geral. A renúncia é geral. Oi? Salvo o melhor juízo, está lá no 49 e o 50, não está? Não, mas tem aí também. Quer ver? Vamos achar já. Ela está perguntando da renúncia tácita, pessoal. Vamos lá achar? Quando ele chama o cara para ser compadre, É? renúncia tácita, 57. 57. A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. Isso, está aí, ó, 57. A tácita, 57. Pessoal, a renúncia ofertado a um, a renúncia em relação a um, a todos se estende. A renúncia em relação a todos se estende. Eu e a colega aqui praticamos um crime de ação penal privada contra ele. Ele fala assim, ó, você eu não vou acusar, mas o Marciano eu vou. Uai, você está renunciando para ela? Ou acusa todo mundo, ou não acusa ninguém. Tem artigo nisso? Tem que ter. Esse é o perdão. E a renúncia? tá, vocês foram primeiro lá no 104, né? Onde? Tá aí, ó.
Tá aí, ó, 49. A renúncia ao exercício, tá? A todos se estenderá. Princípio da indivisibilidade. Por que você tem que colocar esse trem, cara, na prova? Porque às vezes ele vai pontuar só porque você colocou lá, em respeito ao princípio da indivisibilidade, 0,30. Isso aqui, ó, é expressão do princípio da indivisibilidade. A acusação deve recair sobre todos. Tá? E, por fim, a renúncia, ela é unilateral. Não precisa da outra parte aceitar. Só basta o querelante renunciar e pronto. Tá? Lembrando a você que não tem renúncia em ação penal pública, não tem renúncia em ação penal privada subsidiária, porque o Ministério Público pode a qualquer momento acusar, não gera efeito. Perdão do ofendido, 57 e 59. Pessoal, a renúncia, qual a diferença da renúncia para o perdão? Que a renúncia, ela ocorre antes de oferecer a queixa, antes de iniciar o processo. O perdão é após o início do processo, mas antes do trânsito em julgado. Então, qual é o prazo final do perdão? Até o trânsito em julgado. Então, o que é o perdão? O perdão é a desistência de continuar com o processo. E a renúncia é a desistência de iniciar o processo. Tá? Ele escancara isso na prova. Você vai ver se já foi oferecida a queixa. Se já foi oferecida a queixa, não tem o que mais renunciar. Mas pode perdoar. O que interessa para nós aqui? Ó? O perdão, ele é bilateral. A renúncia é unilateral. Por que bilateral? Por causa do triângulo. Ó. De um lado você tem o querelante, do outro lado você tem o querelado. O querelante é que está processando o querelado. Quem perdoa é o querelante ou o querelado? Então o querelante fala para o juiz, juiz, eu quero perdoar. O juiz fala, e aí querelado? Você aceita ou não? Então precisa dos dois lados. Por isso que é bilado, porque precisa dos dois lados. Qual é o prazo? 3 dias para dizer se aceita ou não. Tá? 3 dias para dizer se aceita ou não. O silêncio em falar sobre o perdão, pode caracterizar aceita ou recusa. Se tiver na intimação a advertência, ó, se ficar quieto vai dar aceite. E ficou quieto, deu aceite. Tá? O perdão, pessoal, ele é... o perdão é bilateral. O perdão, no que tange ele pode ser expresso ou tácito. Mesma coisa, expresso. Ah, faz uma declaração dizendo que você me perdoa. É expresso. Ah, não. Ele está me processando e chama eu para ser o vice-presidente da associação que ele fundou. Para aí, bicho. Então não temos mais inimizade processual. Entendeu? Aí virou perdão tácito. Beleza? Isso. Aqui, ó, qual que é a abrangência? A abrangência do perdão. Porque, ó, a renúncia para um, renuncia para todos. A abrangência do perdão. O perdão ofertado a um, a todos se estende. Não surtindo efeito para quem recusar. O perdão a um, a todos se estende, não surtindo efeito para quem recusar. Aqui, ó, um querelante está processando 2 pessoas no mesmo processo. O querelante fala assim, ó, estou perdoando você, tá? Vale para os 2. Ah, mas eu não quero para isso, não interessa. Esse aqui recusou e esse aceitou. Esse sai fora e continua só com esse. Não surte efeito para quem recusar.
Tá? E o prazo é até o trânsito em julgado. Tá? Perempção. Perempção, terminando esse negócio de ação penal. Perempção. Não entendi. O silêncio, para caracterizar aceite, tem que constar na intimação. O juiz tem que falar, ó, intime-se o querelado para manifestar sobre o perdão, vírgula, advertindo-o de que seu silêncio caracterizará aceite. Não. Não, porque olha lá, qual que é o artigo que fala, ó? Tem um artigo que fala que a todos se aproveitará a todos, vírgula, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que usar. Quem aceitou o perdão, ele simplesmente é excluído do processo. Não está assumindo culpa, não está rejeitando culpa, nem nada. Não, porque olha só, eu e ela estamos respondendo um processo que ele está processando nós dois. Nós somos réus, somos querelados. Ele falou, Marciano, estou perdoando você. O juiz falou assim, ó, intime-se fulano de tal para manifestar sobre o perdão. Ela falou assim, ó, eu recuso, eu aceito. Isso, porque ela quer provar, ela quer uma sentença absolutória para virar contra ele. É. Perempção. Perempção, pessoal, é uma situação em que o querelante mostra-se desinteressado com o processo. Ele mostra-se desidioso. Está lá no artigo 60 do CPP, que eu não vou escrever, mas eu vou falar para vocês. Ó, o querelante não comparece em ato processual que deva estar presente. Marcou audiência, o querelante não foi. Caiu em perempção. Outra hipótese, ele não dá andamento ao processo por 30 dias ou por mais de 30? Por 30 dias seguidos. Ó, ele não quer saber do processo, intimei para ele manifestar sobre o documento, deixou passar, ó, 30 dias não manifestou. Terceiro, ele. Então, qual que é o próximo aí? Morte do querelante e o CAD não comparece dentro de 60 dias para assumir o processo. Extinção da pessoa jurídica sem deixar sucessor. Está lá no artigo 60, a perempção. Pessoal, não tem perempção em caso de ação penal privada subsidiária. Porque no caso de ação penal privada subsidiária, o Ministério Público toma o processo. Beleza? Competência, fechamos isso, agora partimos para a competência. CAD tem 60 dias. Só vamos descansar um pouco aqui, pessoal. Vamos fazer uma diferença. Vamos descansar um pouco. Vamos para cá. Pessoal, qual a diferença entre esses crimes aqui? Ó? Tudo irmão, tudo colado. Advocacia administrativa. Já viu isso aqui ou não? Advocacia administrativa. Tá? Tráfico de influência. Tá? Exploração de prestígio. E eu vou te dar, ó, vou falar o seguinte, vamos lá. João da Silva, você está lá, João da Silva, servidor da Secretaria da Fazenda, tá certo? Com o intuito de ajudar o seu amigo em processo licitatório, procurou o secretário e disse isso, pará. Cara, que crime ele praticou? Advocacia administrativa, tráfico de influência ou exploração de prestígio?
Tá? Ó, João da Silva, servidor público. Opa! Ele está valendo-se de uns... Vamos lá? Vai no 300... Não, 300 não. Você vai lá no índice remissivo e pega a advocacia administrativa e descobre o artigo. Do CP. Do CP. Acha a palavra advocacia administrativa. Não, CP. CP. Achou. Ele remeteu, né? Aí você vai no 321. Aí entrou no 321 e ele faz uma sacanagem, que ele já entrega o de baixo. Aí já entrega. Advocacia administrativa. O que que fala a advocacia administrativa? Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade do funcionário. Cara, ele, funcionário da Secretaria da Fazenda, deu um jeitinho para ajudar seu amigo. Ele não pratica exploração de prestígio, não pratica tráfico de influência, pratica a advocacia administrativa. Pessoal, então o que você vai guardar aqui? Aqui, ó, tem que ter a qualidade de servidor, cara. Beleza? Agora eu vou te dar um outro exemplo, pessoal. Vou te dar um outro exemplo. João da Silva, empresário com influência nos órgãos públicos, a pretexto de ajudar alguém, informa que vai interferir junto ao governador de estado, porque são amigos, parará. Aí você já vê, ó, esse é um traficante de influência. Só que o 321 já joga para baixo dele, não joga? Remete? 321 faz remissão ou não? Ele faz para o 61 e faz para o 89 da lei. Então você vai ter que ir lá no índice remissivo e pegar tráfico de influência e ver qual artigo que é. Não, normal. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício de sua função. 300 e? 2 a 5 anos. 332. Eu só não coloquei um elementar aí, ó. Se você me pagar tanto, eu vou destravar o seu processo que está no governador, porque eu sou amigo do governador. Entendeu? Esqueci de falar isso aí, ó. Tem que ter, tá? Tem que ter aí a pretexto de... Esse 332, ó. O tráfico de influência. Vantagem econômica. Pode escrever, você pode sublinhar. Tá. Pessoal, tem algum embaixo aí, ó, falando que... Tem mais algum dispositivo embaixo, um parágrafo? Fala o quê? Não. Não. Então, não, pessoal, olha só. Não, imagina que eu tô com um processo lá no governador e eu preciso que o governador dê andamento nesse processo, tá certo? Ela chega para o Marciano, me paga 50 mil, que eu sou amigo do governador e eu vou liberar esse processo para você. Mas eu cobro 50 mil, Marciano. Eu cobro. Ela falou que é para o governador o dinheiro? Não. Ela falou que vai cobrar, e porque ela é amiga e tal. Esse é o tráfico de influência. Marciano, me paga 30 mil, porque desses 30 eu vou dar 15 para o governador. Aí cai para o parágrafo do 3.3, tráfico de influência. O que é o parágrafo único? Leia. Você está entendendo? Tá?
Isso é fácil de você visualizar na prova, pessoal. É o que nós chamamos de lobismo, lobista. Ó, o cara é lobista, pô, ele fica fazendo os contatos e tal. Entendeu? Essa é a exploração, é o tráfico de influência. Agora vamos mudar? Fulano de João da Silva, a pretexto de fazer o processo que estava na quarta vara de família andar, exigiu vantagem, exigiu um valor de fulano de tal. Opa, para aí, ó. Mesma coisa, só que aquela hora para o governador. Agora ele está dizendo que ele vai influenciar juiz. Aqui, ó. Exploração de prestígio. O que fala exploração? Se você verificar, pessoal, é a mesma redação daqui do 332, é do 357. Qual a diferença? Que aqui, ó, ele fala que vai influenciar juiz, vai influenciar MP, vai influenciar perito, quem mais? Intérprete, jurado, testemunha. Este é um crime contra a administração da justiça. Este é um crime contra a administração pública. Esse é contra a administração pública, este é contra a administração da justiça. Ó, me paga tanto que eu vou fazer com que o seu laudo saia rápido, porque eu sou amigo da perita. Que crime eu pratiquei? Tráfico de influência, advocacia administrativa, exploração de prestígio. Na qualidade do suposto influenciado é que vai definir se é um crime ou outro. E no parágrafo vai dizer, ó, mas ó, tem que ser um pouco maior, porque esse dinheiro é para o fulano de tal, para o perito, para o juiz. Fala aí alguma coisa? Ah. As penas aumentam-se de preço se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas nesse artigo. Beleza? Bom, descansado, voltamos para cá. Competência. Competência. Vamos lá para o artigo 69 do CPP. 69 do CPP. Oi? Vamos ver certinho. Acho que uma noite dá. Pessoal, vamos lá? Competência. Competência não tem jeito, nós temos que estudar. Competência cai, você precisa da competência para definir, inclusive, o seu endereçamento na prova, não é isso? Tá? Começando, então, com critérios para definir a competência. Tá? Critérios. Quais são os critérios utilizados para definir a competência? Competência em razão da matéria, chamada de competência material, ou competência matéria, né, em razão da matéria. Em razão da matéria, pessoal, que na verdade vamos passar para cá, ó. Pessoal, competência em razão da matéria. Matéria da Justiça Federal, matéria da Justiça Estadual. Vejam, senhores, que tudo é chamado de justiça comum. Vem para cá. Do que matéria se trata? Você está lá na sua peça. Viu que a matéria é federal. Como assim? Ó? O crime atenta contra bens, serviços ou interesses da União, autarquia ou empresa pública,
A matéria é federal. A competência da Justiça Federal. Não quero nem saber de onde. Se é da comarca, subseção judicial. Eu só estou definindo a matéria. A matéria é estadual ou federal? Então eu tenho aqui, ó, isso aqui, ó, é a JF, ó. E isso aqui é a JF. E isso aqui, ó, é a JE, vou chamar de JC, Justiça Comum. Justiça Comum Federal, Justiça Comum Estadual. Nós erramos muito quando a gente fala assim, ó, o meu processo saiu da Justiça Comum e veio para a Federal. Como assim, ó? A estadual também é comum. E o correto é eu falar, saiu da Justiça Comum Estadual, então, e veio para a Justiça Comum Federal. Entendeu? Porque a matéria ou vai ser federal, ou a matéria vai ser federal, ou a matéria vai ser estadual. Federal ou estadual. Nós vamos estudar agora sobre a competência da Justiça Federal. Matéria especial, competência da Justiça Especial, militar e eleitoral. Está aqui, ó. Pessoal, se essas duas são comuns, então eu faço assim, ó. Isso aqui, ó, tudo isso aqui é Justiça Comum. Justiça Comum Federal, Justiça Comum Estadual. O que sobrou é o quê? Especial. Então eu tenho essa aqui, crime eleitoral, é Justiça Especial. Crime militar é Justiça Especial. Os dois aqui, Justiça Especial. Vou largar o trabalhista, porque trabalhista não interessa por criminal. Então, vem aqui e coloco, ó, em matéria especial, crime militar ou eleitoral. Senhores, crime militar não cai para vocês na OAB. Não é isso? Eleitoral. Mas, de qualquer forma, aqui está envolvendo pleito eleitoral, processo eleitoral, compra de voto e tudo mais e tal. Beleza. O que interessa para nós é essa aqui. Competência da Justiça Federal. Qual a competência da Justiça Federal? Artigo 109. Isso cai. Tá? Quando vai para a Justiça Federal? Primeiro, crime político. Tá? Crime político, a competência é da Justiça Federal. E a Justiça Federal é composta, em primeira instância, por juiz federal e na segunda instância. E aí você fica esperto, porque ó, se você descobriu a matéria, seu endereçamento muda. Excelentíssimo doutor juiz de direito. Juiz de direito é para estadual. Se você descobriu que a matéria é federal, é endereçamento, excelentíssimo juiz federal. Tá certo? Porque o juiz de direito pertence à justiça estadual. Justiça comum estadual. Juiz federal. Beleza? Outra coisa também. Na Justiça Federal, não se fala em comarca. Comarca é para a Justiça Estadual. Na Justiça Federal, fala em quê? Seção judiciária. Que é nada mais é de igual a comarca. Comarca de Cuiabá. Não se fala comarca de Cuiabá na Justiça Federal. Fala seção judiciária. Beleza? E quando, geralmente, para as capitais e para o interior, fala subseção. A prova não vai questionar. Você tem que colocar. Ou, se você colocar seção, já está beleza. Agora, se a prova diga. Não. Seção judiciária é só para federal. Isso. Estadual divide em comarca. Comarca de Poconé, comarca de Cáceres, comarca de Livramento, comarca de Sinop. Seção judiciária de Mato Grosso, subseção de Cáceres, subseção de Sinop. É federal. Tá? Crime político é aquele crime previsto na Lei 7.170 de 83. Esse é o crime contra segurança nacional. Crime contra segurança nacional. Tá? Esse é um crime político. Tá? 7.170 de 83. 7.170 de 83. Crime contra a segurança nacional. Ou seja, não tem nada a ver
crime praticado por político, cara. Não tem nada a ver. Crime político é um crime que põe em risco a segurança nacional, tá? Fala um exemplo de crime político, Marciano. Entrar em contato com força estrangeira, passando informações sigilosas do país. Você é funcionário da BIM, tem informações privilegiadas, começa a passar para a força estrangeira. Ó, você está praticando que crime? Um crime político. Mas ele não é política, funcionário, não tem problema. Crime contra a segurança nacional. Crime contra bens, serviços ou interesse da União, autarquias e empresas públicas. Ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Como assim, pessoal? Interesse da União, administração direta, autarquia indireta e empresa pública. Ó, um crime contra o INSS, um crime contra a Caixa Econômica Federal, um crime contra o Banco do Brasil. Não entra aqui. Banco do Brasil é Sociedade de Economia Mista. Então, fique esperto. Sociedade de Economia Mista, a competência da Justiça está dual. Outra coisa. Crime e não contravenção. Contravenção não pode ser processado na União. Outro crime que vai para a Justiça Federal. Crimes previstos em tratado ou convenção internacional. Crimes previstos em tratado ou convenção internacional. Com transnacionalidade. Iniciou no Brasil, terminou no estrangeiro, ou vice-versa. Que iniciou no Brasil e terminou no estrangeiro, ou vice-versa. Isso. Crime que rompe fronteira, tá bom? Quais as hipóteses desse crime? Olha aqui, ó. Pega a súmula 522, olha lá. Ó. Salvo ocorrência de tráfico de droga, de tráfico para o exterior, quando então a competência será da Justiça Federal, compete à Justiça dos Estados no processo de julgamento dos crimes relativos ao entorpecente. Droga, pessoal. Droga está prevista em tratado internacional. Tá. Mas nem por isso todo o tráfico de droga é da competência da Justiça Federal. Por quê? Porque não basta estar previsto em tratado, tem que ter a transnacionalidade. Beleza. 528 do STJ. Compete ao juiz federal do local da apreensão de droga remetida do exterior via postal processar e julgar o crime de tráfico de internacional. Como assim? Mandou droga pelo correio. Onde que vai ser agora processado? É aonde a droga chegar. Mandou a droga, chegou em cárcere. Vai ser lá processado em cárcere. Porque, ó, juiz federal do local da apreensão da droga. Foi apreendida a droga. Isso. Divulgação de imagem pornográfica de criança ou adolescente pela internet. Cuidado. Federal. Entendeu? Não interessa o local do provedor. Não interessa o local do provedor. Numa repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que disponibilizar, circular pornografia infantil é competência da Justiça Federal, desde que seja feito pela internet. Ficava uma dúvida tremenda, pessoal. Mas para aí, ó. Só será federal se ele foi acessado no exterior, caiu na rede mundial, já tem a possibilidade de ser acessado fora do Brasil. Tá? Agora você fala, mas sim, da Justiça Federal de onde? De onde postou a foto. Não interessa onde está o provedor. O provedor está em Campo Grande. Mas o sujeito postou a foto daqui, a competência vai ser da Justiça Federal de Mato Grosso. Tá? Hã? É porque, olha só. Primeiro eu tenho que definir a matéria. E depois o local. Ó, tudo bem. Circular foto de criança e adolescente pela internet, competência da Justiça? Sim, mas para aí, bicho. A foto foi postada aqui e o cara teve acesso a essa foto lá em Rondônia. Mas o provedor é de Campo Grande. O provedor da internet. E agora, quem é competente? Campo Grande, onde foi acessada a foto ou onde foi postada?
A competência do local de onde postar. Justiça Federal do local de onde postar. E não de onde acessar. Eu mando uma foto para ele por e-mail. Ele acessou lá. Em Rolim de Moura. Não é lá. Isso, tá? Crimes contra a organização do trabalho. Crimes contra a organização do trabalho é Justiça Federal. Vamos chamar isso aqui de trabalho escravo. Justiça Federal. Tá? Crime contra o sistema financeiro. Justiça Federal. Não. Crime contra o sistema e não instituição financeira. O sistema financeiro é um crime específico. Pega o 109. Lá embaixo do 109 vai estar lá, Lei 7492, parece. Da CF. Qual que é o crime contra o sistema financeiro? Está em que lei? Olha aí para você ver. Não, é 7492, uma coisa assim. Isso. 7492, está aí, ó. Lei 7492. Lei 7492 de 86. Esse é o crime contra o sistema financeiro, 7.492. 109, inciso 6º. É que aqui o meu está o 5º, é porque eu patrolei alguma coisa aqui. Tá? Pessoal, outra coisa. Marciano, dá um exemplo de crime contra o sistema financeiro. Vou te dar. Eu sou gerente de banco. Todo ano eu faço o balanço. Eu vou maquiar o balanço. O banco está falindo, mas eu faço um balancete, não sei como é que é o nome que fala disso na contabilidade, para mostrar para os acionistas que o banco está solvente. Cara, eu estou fazendo um crime contra o sistema financeiro. Tá? 7492. Crime contra a ordem econômica. Então, pessoal, ó, uma coisa é o crime contra a instituição financeira. Caixa eletrônico. Arrombo de caixa eletrônico não é crime contra o sistema financeiro. É crime contra o patrimônio. Isso. Tá? Crime contra a ordem econômico-financeira. Vírgula. Desde que prevista em lei. Pessoal, isso aqui, ó. Tributo, sonegação de tributo entra aqui. Crime contra a relação de consumo. Pessoal, vou te dar um exemplo. Pessoal, sonegou ICMS. De quem é a competência? Sonegou IPI, que é federal. Aqui a competência da Justiça Estadual. Sonegou imposto de renda, melhor. Imposto de renda. Aqui a competência depende do ente lesado. Então, cuidado, nem todo crime contra o sistema financeiro a competência da Justiça Federal. Por isso que você colocou vírgula, quando previsto em lei. Qual é a lei que criou o tributo? De quem é o tributo? Entendeu? Depende da natureza do tributo. Você tem, por isso que nós temos aqui no Mato Grosso, delegacia fazendária, crime contra a ordem tributária. Tá? Crime praticado a bordo de navio ou aeronave. Crime praticado a bordo de navio ou aeronave. Praticou crime dentro do navio ou aeronave, vou te dar um exemplo. O sujeito está indo para Campo Grande. Ele agride a aeromoça no sobrevoo. E agora? Causou lesão corporal. O que tem a ver a aeromoça com a União, cara? Ela está a serviço da União? Você não vai colocar aqui, ó, não é crime político, não está a serviço da União. Ele entra aqui. Ó. Crime praticado a bordo de aeronave.
A competência é da Justiça Federal. Agora, olha o rolo, pessoal. Olha o rolo. O avião levantou o voo de Cuiabá e vai para Campo Grande. Quando está sobrevoando Coxim, a aeromoça sofre uma lesão corporal. De quem é a competência? Do local onde ocorreu o fato, bate o GPS, Coxim. A competência vai ser de Campo Grande, onde o avião tocou pela primeira vez. A competência vai ser de Cuiabá, de onde partiu. Competência é de onde tocar pela primeira vez após o crime. Então, a competência será de Campo Grande. Tá? Entendeu? Não, e se você responder ele, fala assim, mas se no retorno acabar o combustível e caiu a aí eu vou fazer, extingue a punibilidade com a morte do agente. Crime de ingresso e permanência irregular de estrangeiro. Crime de ingresso e permanência irregular de estrangeiro, tá? Pessoal, permanecer irregular no Brasil não é crime. O que é crime é como você está usando para permanecer. Falsificou um documento. Aí sim, quando fala ingresso ou permanência, não é só é os meios utilizados. O cara usou de passaporte falso para entrar no Brasil. Crime da competência da Justiça Federal. Crime contra a organização indígena. Crime contra a organização indígena. Cuidado, pessoal. Caiu situação de índio, você vai verificar o seguinte, essa questão de índio é uma questão particular ou coletivo? Porque só vai para a Justiça Federal o coletivo. Por isso que fala crime contra a organização. O que é o coletivo? Crença, cultura, costumes. O índio matou o madeireiro para defender a sua terra. O índio vai responder perante a Justiça Federal. Agora o índio foi na cidade e subtraiu um supermercado. O que tem a ver o coletivo? Competente da Justiça Estadual. Conexão entre crime federal e estadual, competência da Justiça Federal. Crime conexo. Tá certo? Você quer ver? O sujeito pratica um furto na caixa. Só tem uma testemunha. Ele vai e mata a testemunha. Você tem o homicídio em conexão com o furto. O homicídio foi praticado para ocultar o furto, para garantir a impunidade. A Justiça Federal vai processar tanto... Isso. Ele puxa. Isso tem súmula. Salvo o melhor juízo, é o STJ 7. Eu acho que o 109, inciso 8, 9 ou 10, sei lá, já aponta para essa súmula aqui, não aponta? Ou não? No 109 já tem a súmula 172? Tá legal, tá legal. Estão legal. Eu não sei. Não sei. Vê se é a súmula 172. Não é não? 172? 122. Então, 122, 122, tá? Conexão entre estadual e federal, o federal puxa o estadual. Pronto. Vamos lá, não é o seguinte? Caiu, como é que caiu isso aqui? Na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Maurício iniciou a execução
iniciou a execução de determinada contravenção penal, que visava atingir e gerar prejuízo em detrimento de patrimônio da entidade autárquica federal. Mas a infração penal não veio a consumar por circunstância alheia, ficou numa tentativa, tá certo? Contravenção, você já sabe que não vai para a Justiça Federal. Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público dá início a procedimento criminal perante o juízo do Tribunal Regional Federal, com competência para atuar no local dos fatos, imputando ao agente a prática da contravenção penal em sua modalidade tentada, oferecendo desde já proposta de transação penal. Maurício conversa com sua família e procura um advogado para patrocinar seus interesses, destacando que não tem interesse em aceitar a transação penal, suspensão constitucional do processo ou qualquer outro benefício despenalizador. Com base apenas nas informações narradas e na condição de advogado de Maurício, responda: considerando que a contravenção penal causaria prejuízo ao patrimônio da entidade autárquica federal, o órgão perante o qual o procedimento criminal foi iniciado é competente para julgar a infração penal? É competente a Justiça Federal? Não. Contravenção, não, tendo em vista que a Justiça Federal não tem competência para julgar contravenção penal, segundo o artigo 109, inciso? Acho que é o 4, não é? Se for federal. Isso. Então, não, aqui é não. Qual o argumento de direito material que deverá ser apresentado para evitar punição de Maurício? Pessoal, contravenção penal está no 3688 de 1941. Pega esse artigo, pega esse 3688 de 1941. Isso. Não tem tentativa em contravenção penal. Artigo 4º. Não se pune a tentativa. Ó, resposta é: argumento, não, a tentativa é irrelevante penalmente, é irrelevante penal para a contravenção penal, tendo em vista o artigo 4º do Decreto-Lei 3688. Três meia 88 D 41. Quarto. Competência da Justiça Estadual. Pessoal, mais 5 minutos de intervalo, só 5 minutos, tá? A gente volta aí, tá? Pode ser? Só para tomar um negócio ali.